O Espírito Santo não pede favor para você. Em Atos 13:2, a Bíblia diz: e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra. Quem fala é Ele, quem determina é Ele, quem diz é Ele. Vamos continuar. Vamos abrir as nossas Bíblias. Vocês que trouxeram a palavra de Deus, ouvimos aí um louvor maravilhoso e eu quero compartilhar convosco o tema do evento, compungidos, não é isso? Vamos ler Atos, capítulo de número 20, versos 17 a 24. Estaremos falando sobre a temática e eu quero que todos prestem minha atenção, porque eu vou abordar o tema também que está da conferência. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, Atos 20, 17. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Aí vocês podem marcar aí essa expressão, me portei, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Digam comigo bem forte: ligado pelo Espírito. Vamos lá, bem forte. Muito bem, só para memorizar outra vez. Muito bem, queridos, essa palavra que eu quero trazer nesta noite, baseado na temática compungidos, nós temos essa expressão aqui no texto bíblico, que eu vou fazer uma correlação com Atos 2:37, mas, em primeiro lugar, essa palavra ligados, ou ligado, ela é bem comum no meio pentecostal. Eu acredito que até aquele corinho, liga, 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 veio dessa passagem aqui. Porque nós temos aqui uma expressão que fala sobre ligado com o Espírito. Há uma outra tradução que diz compelido pelo Espírito, ou seja, obrigado pelo Espírito. E se vocês observarem bem, e eu quero que vocês atentem bem para o que eu vou dizer, desde o momento em que o crente aceita Jesus como Salvador, que ele é nova criatura, 2 Coríntios 5:17, ele já passa a estar ligado com o Espírito Santo. Desde o momento que você aceita Jesus, já passa a estar ligado com o Espírito Santo. Aliás, quando você lê João 16:8, a Bíblia diz que ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o grande problema, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, é que nós temos na Bíblia coisas que o Pai disse de si, que Jesus falou de si. Se vocês pegarem a própria palavra de Deus, a partir de Êxodo 3, Deuteronômio 32, 39, Deus fala de si. Ele se revela, ele se auto-revela. João 5:26. O próprio Senhor Jesus Cristo, várias vezes, ele usa a expressão eu sou, eu sou, eu sou. Mas tem um detalhe: o Espírito Santo, ele nunca falou nada dele. Você não vai encontrar nada no Novo Testamento, nem no Velho Testamento, o Espírito Santo falando dele. Você não vai encontrar. Aliás, a própria Bíblia, em João 16:13, e quando vier o Espírito da verdade,
Ele vos guiará em toda a verdade, mas não falará de si. O Espírito Santo não fala de si. Não há nada no Novo Testamento o Espírito Santo dizendo: eu sou, eu tenho, eu dou, eu posso. Não há. De maneira nenhuma. Se vocês observarem João, depois você pode ler João 16:13, o Espírito Santo não fala de si. E esse vai ser um dos problemas. Por que problema? Porque na grande teologia dos reformados, que eles passam a falar sobre o Espírito Santo, pouco se escreveu pelos pais da igreja e até pelos concílios sobre o Espírito Santo. A ênfase era sobre a deidade do Espírito Santo, seu poder e a terceira pessoa da Trindade. Mas nunca se deu ênfase ao lado da experiência ou ao lado do poder do Espírito Santo provocando experiência. Os pais e os reformadores não trataram disso. De modo que alguns no meio do caminho chegaram a dizer que essas experiências, como os pentecostais falam, não têm base bíblica. Isso é muito claro por parte dos reformados. O pastor Antônio Gilberto, em uma obra que ele escreveu, ele dizia: o Espírito Santo não falou nada de si. Por que ele não falou nada de si? Porque o Espírito Santo não veio para lhe glorificar. O Espírito Santo veio para glorificar a Cristo. Todo o trabalho do Espírito Santo é falar de Jesus, é aplicar tudo que Jesus ensinou aos nossos corações. Por isso que lá em 14:26 de João, ele diz da seguinte maneira: e quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas e vos dirá tudo o que eu tenho dito. O trabalho pedagógico do Espírito Santo é ensinar o que Jesus falou. Tudo que Jesus falou, o Espírito Santo não traz nova visão, o Espírito Santo não traz nova revelação, o Espírito Santo não traz novos fenômenos. O Espírito Santo só vem aplicar as verdades que Jesus falou em nossos corações. Ele glorifica a Cristo e aquilo que Jesus Cristo ensinou. Deu para entender? Quem pode dizer glória a Deus? Mas quando vocês fazem uma conferência como esta, compungidos pelo Espírito, nós temos vários erros, tanto na teologia reformada, como também na teologia pentecostal, sobre o Espírito Santo. Pastor Osiel, erros, sim. Alguns em demasia dão mais vazão à experiência do que à própria palavra de Deus. Nenhuma experiência pode estar legalizada acima da palavra de Deus. Tu pode ver doente, tu pode ver anjo, tu pode ver saci pererê, mas se a Bíblia não autorizar, a tua experiência não vale nada. Existem irmãos que dizem: eu tive uma experiência tal, mas a tua experiência, ela tem base bíblica, só pode ser legalizado se tiver base na palavra de Deus. Por isso que o profeta Jeremias diz: quem tem sonho, conte como um sonho. E quem tem visão, fale como quem tem. Mas quem tem a minha palavra, prega a minha palavra. Escutem bem, o Espírito Santo, ele não vai trazer novidades. Digam comigo: o Espírito Santo, não, mas bem forte, o Espírito Santo não traz novidades. Ele traz o que Jesus ensinou. E sabe qual é o problema? Agora escutem bem. Esse é o tema de vocês e eu gosto de ir pelo tema. Compungidos é meter a faca. Estou logo dizendo para vocês. A expressão no original, se vocês analisarem, lá em Atos 2:37, compungido é meter a faca. Diga isso comigo: meter a faca. Não, mas só quem tem boca bem forte. É meter a faca. Vira para o teu irmão e diga para ele: é meter a faca. Não, mas bem forte, olha para ele e diz: é meter a faca. Olha para cá, Atos 2:37. Ouvindo isto, eles compungiram-se. Digam comigo: cater, só um pouquinho, só para falar um pouquinho de grego. Digam comigo bem forte: cater nigesan. Diga de novo: cater nigesan. Catanisso é no presente do indicativo. Agora observem bem. Quando Pedro terminou de pregar, escutem bem aqui, porque a gente fala de Espírito Santo, mas os pentecostais e muitos crentes na igreja
não entendem bem o trabalho do Espírito Santo. Quando Pedro termina de pregar, esse sermão de Pedro, ele colocou uma faca nas pessoas. Ele disse: vocês mataram Jesus, vocês não prestam, vocês são cruéis. E ele deu uma mensagem dura, que quando ele terminou de pregar, a Bíblia diz que a faca estava entrando. Essa expressão que está aí no original, katenigesan, kata, é principal, é totalmente. Nisso é furar. Digam comigo, furar. É rasgar, é colocar, é enfiar. O Espírito Santo não vem para culto, para te pedir educadamente: eu posso entrar aí? Não. O Espírito Santo não vem para culto, para fazer teu agradozinho. Ele é Deus. Ele vem para o culto para te quebrantar, quando você se derrama na presença dEle. Pedro termina de pregar e eles gritam, olhem para cá, eles gritam: o que faremos, Pedro e demais varões? Vocês já imaginaram? Eu, quando estou pregando, eu digo: Senhor, não deixe eu fazer, faça. A gente fica: quem pode levantar a mão, não é assim? Quem pode dar glória? Mas você já imaginou o Espírito Santo te furando no culto? Se o Espírito Santo estivesse presente, como ele esteve nos dias primitivos, as nossas igrejas e cultos seriam diferentes. Ela não é? Olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Me parece que em 1867, quando Charles Spurgeon pregava em uma manhã de domingo, na Catedral de Londres, ele pregou sobre o Espírito Santo. E ele dizia que o problema é que os crentes... Eu achei lindo esse sermão de Charles Spurgeon. Ele dizia que o problema é que muitas pessoas veem o Espírito Santo como aquilo que foi escrito aqui pela América. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá em João 14:17, Jesus disse assim, olha o que Jesus disse: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis e ele habita em vós. Eu vou fazer uma pergunta aqui, olhe para mim aqui agora. Quem está aqui esta noite que tem certeza que o Espírito Santo está em sua vida? Olhe para cá. Quem está aqui no culto que tem certeza que o Espírito Santo está em sua vida? E por que tu pede para ele vir para o culto? Vocês já observaram? Eu estou vazio do Espírito Santo. Vem aqui, Espírito Santo. Entra aqui. Jesus disse: ele está em vós. Em 1 Coríntios 6:19, vós sois o quê? Templo de quem? Agora a questão é que nós estamos só querendo esse lado romântico. Entra aqui, toca em mim. Sabe qual é a questão? Quem tem o Espírito Santo e é furado por ele, compungido por ele, mostra pela vida, pelo fruto, pela essência. Sabe como é que nós estamos percebendo o Espírito Santo? O irmão se treme, aí a gente diz: está cheio. É não, irmão, ele está se tremendo. É assim ou não é? O irmão joga o terno, eita poder. É não. É show, é exibição. Espírito Santo na vida, nós estamos entendendo tudo errado. O pregador chega, tira o terno, derruba vocês, e aí o irmão cai e sai rolando. Poder de Deus, não. Poder de Deus, não.
Espírito Santo é tão natural. Deixa eu dizer para vocês, olhem para cá. Paulo está com um plano. Ele está em Mísia, quer ir para Bitínia, e ele está aqui. Eu vou. Aí, de repente, olha quem anda no Espírito. Atos 16, 7. E disse o Espírito Santo, não. Olha para cá. Já pensou, pastor Nilton, se nós tivéssemos essa intimidade? Paulo diz, eu vou para cá. O Espírito, epa, pare. Volta. Olha a convenção de Jerusalém. Atos 15, 28. Termina a discussão, problema eclesiástico, aí problema de judeu, problema de gentil. Paulo apresenta a defesa, Pedro também, Barnabé. Aí de repente se levanta Tiago e diz, pareceu bem ao Espírito Santo. Eita. Glória a Deus. Quem tem certeza que Ele está aqui? Olha para mim, vocês já imaginaram? Hoje, se nós tivéssemos lideranças cheias do Espírito Santo, não tinha briguinha, não tinha picuinha, não tinha puxar tapete de ninguém, pareceu bem ao Espírito. Quem era que estava mandando na reunião? Vamos lá, fale. Quem era que estava mandando? Agora pergunte qual foi o fenômeno daquela reunião. Normal. Vocês estão entendendo? Pareceu bem ao Espírito Santo. E só para vocês terem uma ideia, quando você olha para o próprio texto bíblico que nós estamos aqui tratando nesta noite, que eu quero falar sobre isso, é simples. Agora olha para cá. Todos nós queremos o cai-cai, o voa-voa, o toma daqui, o receba dali. Mas ninguém quer Gálatas 5,16. Ninguém, olha para cá, ninguém quer Gálatas 5,16. Andai, como é que diz a Bíblia? Andai em... Não é pular no Espírito, não é rodopiar no Espírito, não é voar no Espírito, é andai. Oh, glória a Deus. Quem glorifica a Deus? Andai. Quando Inácio estava sendo condenado para morrer, aí disseram, por que vão matar ele? Porque ele é um blasfemo. Ele diz que carrega Deus. Aí viraram para ele e diz, você carrega Deus? Ele diz, carrego, pois vai morrer. Ele diz, como é que você carrega Deus? Ele diz, andai. Quem anda no Espírito carrega Deus aqui dentro. Irmão, olha, preste bem atenção. Quem anda no Espírito é tão simples que quem anda no Espírito, aonde ele chega, o fruto que ele tem é evidente. Quem glorifica a Deus? Quem quer andar no Espírito? Só quem quer andar no Espírito. Levante a mão e diga glória a Deus. E qual é a relação, pastor Ziel, entre compungido e ligado? Que são duas palavras que todo pentecostal deveria agora guardar. Compungido é a mente atacada, é a mente atormentada, é picar. A palavra nisso é picar, é atormentar, é furar. Irmão, o Espírito Santo, ele furou Paulo. Está lá em Atos 9. Que já estava incomodado, ele diz, tu não podes lutar, tu não podes revidar o que o Espírito está fazendo. Então escute, vamos lá. O texto que eu acabei de ler, ele vai mostrar o que é um homem compungido e um homem ligado. Preste bem atenção, compungido, não vamos esquecer, vamos dizer bem forte, compungido, furar, penetrar, atormentar. Pronto. Compungido. Agora, quando você vem para Atos 20, você tem um homem que eu quero rapidamente
pontuar 3 coisas, aliás, 4 coisinhas sobre Paulo aqui nesse texto. A primeira coisa é que você tem aqui um homem que ele está de plano em ir para Jerusalém, e ele vai até Mileto, 50 quilômetros de Éfeso, e manda chamar os anciãos. Digam comigo, manda chamar os anciãos. Esse capítulo 20 é um capítulo onde Paulo, psicologicamente, ele mostra o seu lado simples, humilde, amoroso e quieto. Aqui Paulo não debate, como em Atos 17. Aqui Paulo não questiona, como em Atos 13. Aqui Paulo não tem ousadia, como em Atos 14. Aqui Paulo está simples. Alguém diz que Paulo aqui seria como alguém que se senta para pintarem um quadro dele. E o mais interessante é que aqui nesse texto nós vamos ver o que é uma vida ligada pelo Espírito Santo. Uma vida compungida pelo Espírito Santo. O apóstolo São Paulo, ele vivia uma vida tumultuada. Ele sai de Éfeso por causa das pregações, os sindicatos se levantaram contra ele, os inimigos se levantaram contra ele, judeu se levantou contra ele. Ele sai de Éfeso conturbado, ele sai às pressas. E só para os irmãos terem uma ideia, o apóstolo São Paulo, digam comigo, ele era, mas só quem está no culto, diga, ele era cheio do Espírito Santo. Vira para o teu irmão e diga, Paulo era cheio. Paulo era tão cheio do Espírito Santo, que num culto ele pregando, o irmão dormiu. É só para você entender, irmão. Eu nasci na Assembleia de Deus. E quando a Bíblia diz, olha, a Bíblia ela tem tantos detalhes, que ela diz em Atos aí, capítulo 20, verso 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. O rapazinho, ele foi para ouvir Paulo, mas ele sentou na janela. E quando ele chegou, primeiro, o linguajar de Paulo não era muito agradável. Segundo, o ambiente era escuro e a fumaça da lamparina ou do candeeiro trazia mais sonolência. E a voz de Paulo não era uma voz potente. Por que eu estou falando esse detalhe aqui? É porque hoje tem irmão que pensa que a voz do pregador é a unção. Eita, vozeirão, ali tem unção, é voz. Olhem para cá, a unção, gente, o Espírito Santo, ele não está no que é externo, ele está no que é interno, ele está aí dentro de você. Eu não olho comentário, eu não paro, o pastor Bruno me perguntou, eu não paro para olhar comentário de internet, porque eu prego para a igreja, eu não paro. Mas um dia desse o irmão disse assim, pastor, ali está faltando mais fogo. E eu fiquei me perguntando, mais fogo? Mas é a ideia que se tem hoje, é que o fogo, é que se eu chegar aqui, eu botar a mão em você, eu profetizar, aí o culto foi maravilha, e olhe para cá, Paulo em um culto pregando. O que foi que aconteceu com o rapazinho? Vamos lá, diga bem forte, o que é que aconteceu? O rapaz, ei, quem não gosta, olha para cá, quem não gosta de poder, quem não gosta de cai, não vá para o culto de Paulo, porque Paulo bota é crente para dormir. Só que há uma coisa, Paulo não era pregador antropocêntrico. Paulo não queria glória para ele, ele sabia que o poder estava na palavra. Quem glorifica a Deus, levanta a tua Bíblia, levante ela, o poder está nesta palavra, rapaz. Aleluia. Paulo pregou, ensinou, o rapaz caiu. Todo mundo perdeu o foco do culto. E correram para onde? Para o rapaz. Olha, quando Paulo chegou, o menino estava morto. Olha um pregador pentecostal. Olha um pregador cheio do Espírito Santo. Olha um pregador que não quer. Ah, se fosse eu. Não encoste.
está morto. Não é assim? Mas vocês vão ver. O Deus que estava com Elias, Ele está aqui também. Não é assim que ele diz? Os crentes correram, todo mundo, pastor Nilton. Aí quando chegou, ele pegou, viu que o menino estava morto. Aí o pessoal, ai meu Deus, ele disse, calem a boca, se aquietem. A vida está no menino, mas não estava. Se aquietem. E ali mesmo ele orou. E a vida? Aí ele diz, vamos para o culto. Porque a prioridade não era a exibição de milagre. A prioridade era a palavra. Se vocês observarem, ele prega até que horas? Está aí. Mas prestem bem atenção. Para vocês terem uma ideia, nós vamos mostrar o que é um compungido, o que é ligado. Digam comigo. Liga, 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 liga. Quem sabe esse corinho? Vamos lá. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Vamos lá. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Não é assim? Isso é gostoso, eu acho bom isso aí. Mas olhe para cá. Paulo, depois de tudo, ele quer ir para Jerusalém. Mas antes dele ir embora, ele sabe, o Espírito Santo está lhe dizendo que a igreja vai ser atacada com falsos ensinos, com mentiras, com líderes falsos e comportamentos errados. Então ele tem a preocupação pastoral, tem a preocupação doutrinária e tem a preocupação ética. Ele não quer passar mais por Éfeso, porque ele sabia que se parasse lá, mais problemas iriam surgir. Agora, Paulo era muito inteligente, preste bem atenção. Ele olha para Éfeso, ele não pensa mais em Antioquia e nem em Jerusalém. É claro que ele vai visitar. Só que Paulo agora estava tensionando ir para essas regiões, porque ele sabia que Roma e Éfeso estavam se destacando. E ali seria o centro de tudo. Tudo que saía de Roma e saía de Éfeso era aceitável. Então Paulo entendeu o seguinte: Éfeso vai se tornar um ponto geográfico grandioso para a pregação do Evangelho. Olha a ideia de Paulo. Ele está deixando de lado Antioquia, a igreja que enviou ele. Mas ele agora olha para Éfeso e ele diz, eu tenho em mente Éfeso e tenho em mente Roma. Está lá em Romanos 15. Porque eu quero ir e levar o Evangelho até a Europa. Então Paulo ele não voltava atrás, Paulo avançava. Só que Paulo observa e vê que Éfeso é o centro. Éfeso é a base para desenvolver uma grande igreja. É aqui que eu quero mostrar para vocês. O que é, pastor Zéu? Uma vida compungida pelo Espírito Santo, ligada pelo Espírito Santo. Paulo chama a liderança, anciãos, bispos ou pastores. E ele diz, olha a primeira coisa, vocês sabem como eu me portei desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia. Diga comigo, me portei. Vamos lá, me portei. Bem forte, me portei. Olha a primeira coisa aqui, crente ligadinho no Espírito Santo, tem vergonha na cara. Crente ligadinho pelo Espírito Santo, ele presta. Hoje tem irmão que tem o Espírito Santo, mas é mais sem vergonha do que tudo. Tem irmão que é só aparência. Tem irmão que é só aparência. Tem deles que só são crentes dentro da igreja. E todo mundo hoje diz que tem o Espírito Santo, mas olha o que Paulo está dizendo. Ele olha para aquela liderança e diz, vocês sabem que desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia, diga comigo, eu me portei. O ginomai, esse ginomai grego é se portar de um jeito que cresce a cada dia mais e mais. Tem crente, irmão, que ele é bom por época. Sabiam dessa? Ele é cheio do Espírito Santo, mas ele é bom por época. Vocês já viram que tem crente que ele só é bom de fogo quando tem um pregador de fora?
Quando ele está dentro da igreja, ele não glorifica, ele não dá o aleluia dele. Eu acho bonito é que quem anda no Espírito, tanto faz ter pregador, cantor como não, ele tem a mesma glória, porque ele se porta. Quem glorifica a Deus? Eu não preciso de um cantor, de um pregador para me animar. Eu preciso do Espírito Santo para me conduzir da maneira correta. Olhem, desde o primeiro dia que eu entrei na Ásia. Irmãos, eu li um teólogo que ele diz, dificilmente um pastor pode terminar um ministério numa cidade como Paulo terminou. Paulo olha, irmão, e diz assim, diz aí, se levante, que eu roubei uma prata, de quem eu roubei uma joia, de quem eu peguei o ouro. Me diz aí, levante alguém de vocês aí. Não é assim que ele termina o ministério dele? Quem eu obriguei? Me diz aí, qual foi a casinha da viúva que eu entrei? Me diz, me mostrem. E sabe por que Paulo estava dizendo isso? Olha para cá. A gente fala muito do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, pastor Mateus, ele só trabalha onde tem ordem. Aliás, se vocês analisarem aonde tem a bagunça, ele entra para colocar a ordem. Gênesis 2, 1, 2. E o Espírito de Deus se movia. Quem tem certeza que ele está se movendo? Então, quando o Espírito Santo move, é para colocar a casa em ordem. Olha o que ele diz assim, desde o dia que eu entrei na Ásia, Paulo não foi se tornar um crente bom. Paulo não foi se tornar um pastor bom. Paulo não estava tentando uma experiência. Paulo estava dizendo, desde o primeiro dia que eu entrei aqui, vocês sabem como eu me portei. Agora, vem a primeira pergunta. Por que, pastor Zéu? Porque crente ligadinho pelo Espírito Santo, ele sabe como entrar, ele sabe como sair, ele sabe como se portar, porque tem o Espírito Santo de Deus na vida. Quando você lê 1 Tessalonicenses 1:5, o apóstolo São Paulo diz, o nosso evangelho não chegou a vós somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo, e com toda certeza, aos quais vós bem sabeis, por amor de vós. Olha o que Paulo diz para Timóteo, no 2 Timóteo 3:10. Tu tens seguido de perto a minha doutrina, maneira de viver, intenção, fé, longanimidade, paciência. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não há malandragem em quem de fato tem o Espírito Santo. Vocês estão me entendendo? Um homem que tem o Espírito Santo, ele pode ser calmo. Um homem que tem o Espírito Santo pode também ser barulhento. Mas quem tem o Espírito Santo tem o caráter de Cristo. Quando você olha para uma mulher que tem o Espírito Santo, tem mulher que baila na igreja, tem mulher que rodopia. Eu não sou contra tu rodopiar. Agora, se tu rodopia e não paga a tua conta, para mim tu não vale nada. Se tu rodopia aqui dentro e está adulterando, para mim tu não vale nada. Tu pode pular, tu pode gritar, tu pode fazer reteté, tu pode fazer o que tu quiseres. Espírito Santo, ele dá caráter. Espírito Santo, ele muda a vida. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Antigamente eu era impressionado, quando eu ia pregar, eu queria ver os irmãos caírem. E eu cantava tanto, irmão, para pegar fogo na igreja, que isso aqui meu doía. Aí pronto. E aí eu disse, eu quero ver poder, eu quero ver poder. Só que há uma coisa, olhe para cá, eu tenho que ensinar, escutem bem, que o Espírito Santo, gente, olhem para cá, olhem bem para cá. Quem tem o Espírito Santo de Deus, tem um outro padrão. Vou só dar um exemplo aqui. A Bíblia diz em Atos 6:3, Estevão era o quê? Vamos lá, grite bem alto. Vamos lá, bem forte. E quando estavam matando ele, que ele olhou para quem estava, porque a história diz que quando empurraram ele, ele não morreu logo. Como era blasfêmia, era por apedrejamento, empurrou, ele caiu, ficou colocando o sangue da boca, e eles olharam para ele, amaldiçoavam e jogavam pedra. E como foi que ele orou com a boca saindo sangue? Como foi que ele orou? Como foi que ele disse? Nós hoje, se um irmão triscar na gente,
ou sentar na cadeira que a gente marcou na igreja. A gente vira o diabo. É assim ou não é? Agora imagine o Estevão. Irmão, pode observar, até o patrão, se ele fizer uma coisa errada, você amaldiçoa ele. E a irmã, se é do círculo de oração, ela diz, tu já está aqui, ó. É assim ou não é? Eu não tiro mais do meu joelho, aí oração para matar. E eu escuto, olhe para cá, quem tem o Espírito Santo tem esse sentimento? Não, quem tem o Espírito Santo se porta como Estevão, que aprendeu de Jesus Cristo, perdoa-lhes. Oh, aleluia! Quem glorifica a Deus? Então, em primeiro lugar, entenda uma coisa aqui esta noite. O crente ligado pelo Espírito Santo, o apóstolo São Paulo chama a liderança. Olhem, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Pastor Bruno, você é um obreiro novo, está fazendo a obra de Deus. O apóstolo São Paulo chama os anciãos e diz assim, irmão, hoje ninguém tem coragem de fazer isso. Ele chama os anciãos e diz, eu estou indo embora. Mas olhe para cá, irmãos, quem está ligadinho nele, compungido pelo Espírito, vê as coisas antecipadamente. O problema nosso é porque a gente pensa que o Espírito Santo, ei, a Bíblia aqui. Não, de repente você está aqui, aí você escuta uma voz, não é assim? Dentro, é o Espírito Santo. Faz isso. Eu volto, pronto. Às vezes eu vou saindo da igreja, uma irmã diz, pastor, por que o senhor não faz assim, assim, assim? Eu paro. Porque David Hansen diz que a voz do Espírito Santo pode estar numa velhinha, pode estar numa criança, pode estar até em uma pessoa incrédula. Tem muito irmão na igreja que diz, e pastor, faz isso aqui. Aí eu, meu Deus, eu não tinha pensado. É o Espírito Santo usando. Só que a gente entende diferente a dimensão do Espírito Santo. Só para vocês observarem, Paulo chama a liderança. E ele chama a liderança que ele treinou. A igreja de Éfeso vai ser a única igreja mais bem treinada. 3 anos Paulo passou. E olha o pastor dela, Timóteo. E olha o pastor dela, João. E olha o pastor dela, Paulo. É igrejona. Ela não era. Igrejona de peso. Agora olha para cá. Quando Paulo olha para essa igreja, ele diz, Éfeso vai se tornar uma grande igreja e o centro de evangelismo. Mas é preciso saber como se anda. Porque olha para cá, Espírito Santo sem sinceridade é escândalo para a sociedade. Poder de Deus sem caráter não vale nada. A igreja aqui pode ter todo tipo. Cadê? Aqui nós tivemos o avivamento na Rua Azusa. Nós tivemos outros avivamentos. Mas em meio a ele muitas brigas e contendas. Aí tem gente que diz assim, mas isso em todo avivamento tem. Mas não é o que a Bíblia ordena. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam como? Em união. Tem irmão falando língua e xingando a gente. Não tem? Falando língua e xingando a gente. Que a gente, meu Deus, a irmã cheia do Espírito Santo esculhambando a gente. Então, deixa eu dizer uma coisa. Paulo chama a liderança e diz, olha, irmão, isso aqui é muito sério. Depois da minha partida, 2 problemas. Vocês serão atacados por lobos que virão de fora. Mas também, aqui dentro desse colegiado, pode ser tu, vai sair também um diabo. Mas Paulo, o que é isso, Paulo? Pois é. Mas eu quero só dar um exemplo para vocês. Do dia que eu entrei e do dia que eu saí, vocês sabem do meu comportamento. Olhe para cá. Crente compungido pelo Espírito, ele sabe como anda. Pastor não precisa policiar crente cheio do Espírito Santo. Pastor não precisa adular crente cheio do Espírito Santo. Ele sabe se conduzir bem. Agora prestem bem atenção uma coisa, para me encerrar. Quem quer ficar ligadinho nele? Quem quer ficar ligadinho nele? Quem quer ficar ligadinho no Espírito? Olha lá, cadê os irmãos? Quem quer ficar ligadinho no Espírito? Eita glória! Diga aí, pega na mão desse irmão que está ao teu lado e diz, eu quero ficar ligadinho. Ligadinho. Muito cuidado. Muito cuidado em ficar ligado com o Espírito Santo.
Vocês estão entendendo aqui? Olha, esse tema de vocês é pesado. Compungido é furar, é penetrar, é esfaquear. E para fazer isso, cortar, só dizendo a verdade. Aí Paulo agora abre a boca e diz: eu estou indo embora. Eu acho lindo isso. Porque o Espírito, se vocês analisarem, está em letra minúscula aqui. Mas há vários gramáticos exegéticos aqui do Dallas que diz que aqui poderia ser uma referência também ao Espírito Santo que domina o espírito de Paulo. Olhem para cá para você entender. Por quê? Não havia dentro da regra grega, nós temos as unciais, mas não existiam as letras, por exemplo, para falar de Espírito Santo, com letra maiúscula. E aqui está em minúscula. Mas o texto dá a entender logo pelo versículo 24. Olha, pelo 23, ele diz: eu estou ligado pelo Espírito. Aí no 23 ele diz: e o Espírito me diz. Quem de nós gostaríamos de ouvir o Espírito Santo dizer: te prepara, tu vai levar cadeias, tapas, prisões, pedradas, covardia, vão te abandonar. Paulo diz para a liderança: eu estou ligado no Espírito Santo. E o Espírito Santo me diz. Olha para cá, Espírito Santo não te adula, irmão. Você já observaram, tem irmão que quer que o Espírito Santo adule ele. Eu já vi pregador dizer: pelo amor de Deus, quem pode dar glória? Que é isso, meu irmão? Eu posso ouvir um glória de vocês, como se eu estivesse pedindo para tu. Aqui é Deus. Se a faca do Espírito Santo entrar, tu pula dessa cadeira. Agora tu está morto, não é assim? Agora, a Bíblia está dizendo aqui, Paulo disse: olha o homem no Espírito, olha como é lindo o crente no Espírito. Ah, se fosse hoje. Ei, Paulo, te prepara, prisão. Eu não aceito Espírito Santo. Eu não aceito. Tu és meu protetor e eu tenho intimidade contigo. Não é assim que eles dizem? E tu sabe. Aí o Espírito Santo chega, porque, irmão, o Espírito Santo é Deus. Oh, aleluia. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não pede favor para você. Em Atos 13, 2, a Bíblia diz: e disse o Espírito Santo: separai-me a Paulo e a Barnabé para a obra. Quem fala é Ele, quem determina é Ele, quem diz é Ele. Paulo, te prepara, prisões, cadeias, tribulações, lutas vão vir para você. Agora escute bem uma coisa. Isso aqui eu estou mostrando como é um crente ligado pelo Espírito Santo. Ô irmãos, como seria bom se nós tivéssemos pastores guiados pelo Espírito Santo? Qual é a prova que eu tenho quando um pastor não é ligado pelo Espírito Santo? Eu tenho aqui tudinho, bem aqui. Primeiro, pastor que não é ligado pelo Espírito Santo, ele só prega de púlpito. Ele não prega na rua. Todo pastor que só prega de púlpito, não prega na rua, ele não é pastor não, pode largar de mão. Pastor Zé, o que é isso? Paulo disse: eu preguei de casa em casa e preguei publicar. Porque quem tem gosto da salvação e quer ver o pecador salvo, ele não prega só de púlpito. Um dia desse eu vi um obreiro dizendo: ovelha tem cheiro de ovelha e pastor, mas o dízimo da ovelha ele quer. Vocês estão vendo qual é o sinal de um pastor que tem o Espírito Santo? Eu preguei, publica. Paulo usava sinagoga, Paulo usava praça, Paulo usava polpa de um barco, mas quando ele terminava, ele saía de casa em casa, como os testemunhos de Jeová. Pastor, que hora o senhor pode me atender? Meu irmão, é o seguinte, vá no meu gabinete, tal hora. Ele é só de gabinete.
A irmãzinha servindo um café. E nem para ela ficar endemoniada lá no gabinete, para ver se ele expulsa. Meus irmãos, tem coisa, irmão. Eu digo lá para os pastores, nós temos 103 pastores. Eu digo lá para eles, pastores, fiquem no bairro como policial, fazendo a ronda. Porque aonde, vocês sabem, pode ter o bandido que tiver, mas na hora que a polícia chega, ele diz, vamos fugir que a polícia está no bairro. E se um homem cheio do Espírito Santo chega, quem acredita nisso? Só quem crê! Eu estou orando a Deus, para Deus levantar uma geração de homens e mulheres ligados pelo Espírito. Mas olhe para cá, não é só ligado para você sentir, oh, como é bom a gente cantar um hino, oh, doce Espírito, tu está aqui, não é assim? Olha aqui, e até vocês, vou dizer uma coisa para vocês. Hoje, os americanos estão aí, está todo mundo aí, todo bonito, você vem para cá, você vai ganhar seu dinheirinho, mas Deus também te mostrou e te mandou para cá, é para tu enfiar a faca. Vocês entenderam? Cadê? Pega a tua Bíblia. O Senhor te mandou, levante, pega a tua Bíblia, levante a tua Bíblia aí. Levante, olha para cá. Se você já sabe o inglês, pegue a tua Bíblia e fale para o americano, rapaz. Olha, irmãos, a Bíblia diz assim, Atos 8:4, e os que iam sendo dispersos, pregavam por todos os... Aqui mandou missionário, ainda está mandando, mas os americanos estão precisando de brasileiros cheios de fogo, gente. Eu não estou falando de brasileiro que só quer ganhar dinheiro, porque já já tu pode morrer, rapaz. E a Bíblia diz, louco que tu tens, para quem será? Ganha teu dinheiro, mas bota Jesus na frente nesse negócio, rapaz. Fale de Jesus. Não viva só para você. Você ouviu o pastor Mateus pregar aqui. Talvez o Senhor te mandou para essa terra, te espalhou para cá. Crente cheio do Espírito Santo, irmãos. Ele faz isso. Aí olha para cá. Olha o Paulo cheio do Espírito Santo compungido. Porque quem não é, irmão, ele fica, não é assim? É, irmãos, eu vou ver. Eu vou olhar. É muito difícil aqui. É assim? Que nem um pastor que estava lá numa cidade, que meu pai era pastor. Estava no aniversário de 15 anos, de repente um demônio pegou a menina e a menina começou a quebrar tudo. Aí disse, tem um pastor ali, mas é daqueles que não gostam do Espírito Santo. Aí, pastor disse, não, tem que ver qual é a neurose dela, que agora se desembestaram para fazer psicologia e psicanálise. E aí não tem mais o Espírito Santo. Sabe o que Spurgeon dizia? Spurgeon dizia que não tem glória maior do que a martelada do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, gente, olhe para cá, você pode ter o sermão mais bonito, mas se não tiver a glória do Espírito Santo, não presta. Levante a sua mão só quem crê no poder do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Olha para cá, de casa em... O Paulo era pregador só de púlpito? Não, aí pronto. Aí esse pastor disse, ovelha tem cheira de ovelha, ovelha gera ovelha, e pastor gera o quê? Olha para cá, irmãos. Olha bem para mim aqui agora, para me encerrar. E apareceu João Batista no deserto. Mateus 3:2. E apareceu Jesus percorrendo todas as aldeias e cidades. Mateus 4:17, dizendo, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Marcos 1:15, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos. Deus precisa aqui na América um Jonas que queira correr e gritar para Nínive que ele quer salvar a cidade. Deus precisa de um Paulo que queira andar de casa em casa.
Eu disse para um irmão: irmão, eu vou te botar naquela área lá para tu abrir uma grande igreja. Ele disse: pastor, o senhor já viu como é lá? Eu disse: como é? Só são edifícios. Eu disse: tem gente lá dentro? Ele disse: tem. Pois é. Mas o senhor não está me entendendo. Eu disse: como assim? Eu fazendo de conta que não estava entendendo ele. É tudo fechado. Eu disse: meu filho, bota uma cartinha, fica na porta, espera o povo passar. Irmão, quem quer trabalhar e quem tem Espírito Santo é diferente. Oh, aleluia. Paulo diz em 2 Timóteo 4, prega a tempo e como? E fora de tempo. Então, olha para cá, quem tem Espírito Santo, eu fico analisando hoje a igreja, está cheia de crente, nós temos Espírito Santo, mas é só aqui dentro. Aqui dentro ele pula, ele rola, ele canta, ele chora, ele grita, mas lá fora não tem ousadia para nada. Deus te dá poder aqui dentro, é para você revolucionar lá fora. Eu vou finalizar dizendo uma coisa. Digam comigo: quando o Espírito Santo entra, ele apaga meus sonhos, meus ideais, meus propósitos, a minha visão. Tudo agora é a visão dele. Não se arrisque, escute bem, não fique se arriscando pedindo para o Espírito Santo te encher. Isso é perigoso. Paulo olha e diz assim: o Espírito Santo está me avisando. Olha, irmão, tem hora que eu digo para Deus: Senhor, me dá isso aqui. Eu digo direto: me dá isso aqui, essa sensibilidade que Paulo tinha. O Espírito Santo diz que de cidade em cidade, cidade em cidade, me aguarda tribulações, cadeias. Irmãos, quem é que quer isso? Vocês já viram, para me finalizar, vocês já viram qual é a nova nossa hoje? O Senhor Deus me levantou para o Brasil, eu estou andando só de asa dura. Já viram isso? Aí eu digo: meu Deus, hoje eu estava orando e dizendo para Deus: Senhor, o que eu vim fazer aqui? O que tu queres aqui comigo? Qual é o teu propósito aqui? Porque se vocês me ouvirem e eu disser: olha, o teu CPF tal, fica de pé, a irmã fulana de tal, fica de pé, irmão, aquele sonho que tu sonhou em 1980 está se cumprindo hoje, eu vou embora amanhã. E você fica com isso e leva para casa. Mas no que você está impactando? Lá na China, vários pastores presos. Na Nigéria, vários morrendo. E eu aqui me gloriando. Convidaram um pastor aqui dos Estados Unidos para dar uma palestra para um grupo de pastores. E quando ele chegou lá, ele chegou no local e ele pensava que era na igreja, mas era num porão. E ele andou vários labirintos. Quando chegou lá, ele é um escritor famoso. Aí quando ele chegou, ele disse: antes de eu começar a preleção, eu queria ouvir umas experiências de vocês. Diga você. Ele disse: não, eu perdi esse braço porque eu estava pregando o evangelho no meio da rua. Cortaram meu braço. E você? A minha perna eu também perdi, pregando o evangelho, deram um tiro, virou o bagaço. E você? Cegaram esse olho porque eu não neguei Jesus. Quando ele terminou de perguntar, ele se sentou e disse: gente, eu é que preciso da palestra de vocês. Tem muita gente escrevendo sobre pregação, escrevendo sobre o poder de Deus, levando o crente à loucura, mas não traz a essência do Espírito. O que eu quero esta noite, escute aqui. O apóstolo São Paulo disse assim: o Espírito Santo está me dizendo que vai me levar de cidade em cidade, eu vou ter prisões e cadeias. Mas no 24 ele grita: mas eu estou ligado nele,
e eu não tenho a minha vida como preciosa. O Espírito Santo eclipsou, o Espírito Santo tirou os sonhos materiais de Paulo. Paulo agora vivia o que o Espírito Santo queria. A minha pergunta para você é: você está vivendo o que o Espírito Santo quer? Quem tem o Espírito Santo, meus irmãos, olhe para cá, digam comigo, ele tem uma vocação e uma convicção inabalável. Se você tem o Espírito Santo, você não é abalado por nada, porque você sabe que o Deus que te chamou é o que cuida da tua vida. Olhem para cá, eu finalizo dizendo: compungido é atiçar, é furar, é atormentar. Del, diga comigo, del, é ligar, diga ligar, amarrar, ajuntar, casar. Sabe o que Deus estava dizendo para Paulo, o Espírito Santo? Tu se casou comigo, eu te amarrei, eu te prendi, a vontade é a minha, o querer é o meu, a direção é a minha. Fique de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu quero orar rapidinho. Vem aqui, eu só vou orar. Venha você que não é batizado com o Espírito Santo e que deseja receber a autoridade de Deus. Fica aqui em pé, não fique de joelho. Corra aqui, Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser tomado pelo teu Espírito Santo. Se você está ligado nele, você vai andar de maneira correta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pode vir, fique bem aqui. Vem para cá. Eu disse para Deus, todo culto eu oro para Jesus batizar. Pode vir para cá. Venha mais, nós só vamos orar. Quem batiza é o Espírito Santo. Quem crê nisso? Quem é batizado com o Espírito Santo aí na multidão? Quem é batizado? Quem fala línguas estranhas? Glória a Deus. Só venha quem tem sede, porque Jesus só dá para quem quer. Ele não força ninguém. E Deus vai abençoar vocês. Deus vai usar vocês. A juventude que está aqui, Joel 2:28, e há de dizer que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Quem glorifica a Deus?